Que unção maravilhosa. Glória a Deus. Eu percebo como se nós estivéssemos num rio. Todo mundo tomando banho nesse rio. Você não precisa ficar somente as águas do tornozelo. Você não precisa ficar somente nas águas dos artelhos, nos joelhos, nos ombros, nos lombos. Mas você pode ir mais fundo, meu irmão. Quando você está nas águas rasas, você ainda consegue dominar para onde você vai. Mas quando você está nas profundezas das águas, onde as correntes levam você, então as águas te dominam. E eu creio, amado, que nós estamos entrando num tempo, nesses últimos dias, numa atmosfera de glória e de poder tão grande. Porque essa palavra está trazendo um reavivamento nas igrejas. Não somente um avivamento de salvação, de curas, mas eu acredito que essa palavra da fé está trazendo um reavivamento para o corpo de Cristo. Onde nós vamos ver sinais, prodígios e maravilhas com mais frequência, porque nós amamos essa palavra. Mas eu quero dizer, amado, que para que esses milagres aconteçam, nós não devemos primeiramente esperar uma atmosfera tão gloriosa como essa para a gente se mover. Existe uma forma de Deus trabalhar que é a forma individual, duas formas, individual e a outra coletiva. A forma individual é a sua vida com Deus. É aquilo que você estuda, é aquilo que você pratica no seu dia a dia. E existe aquela forma onde Deus trabalha na coletividade, na unção coletiva, onde todo o corpo recebe, onde nós nos ajuntamos e cada um tem algo. Traz algo do teu coração, do teu espírito, seja doutrina, seja uma língua, revelação, interpretação. Mas nós só podemos trazer algo quando nós vivemos uma vida no espírito. Nós podemos trazer algo mais frequente para a igreja quando nós vivemos essa vida de louvor e adoração no dia a dia. Quando nós estamos vivendo, amado, o louvor, amando a família, vivendo o louvor, a vida de louvor, amando os filhos, amando a esposa, amando o marido amando a esposa, submetendo a liderança. A vida de louvor não está somente ligada ao que nós cantamos, mas também está ligado ao que nós fazemos. Tudo que nós fazemos, amados, para Deus deve ser louvor e adoração. Nós temos que oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional, oferecendo a Ele sacrifício vivo. Oferecendo a Ele sacrifício vivo, isso quer dizer uma vida de santidade, subjugando a nossa carne, nossos desejos carnais, subjugando a vontade de Deus. Isso é louvor para Deus. Amém? Isso é adoração, não é só o que você canta. Sabe que pessoas podem cantar muito afinado aqui, mas elas não estão louvando. Então, louvor e adoração não foi feito somente para cantores e músicos. Jesus não disse os verdadeiros músicos adorarão ao Pai em espírito e verdade. Ele não falou os verdadeiros cantores, ele falou os verdadeiros adoradores. Quando você nasceu de novo, você recebeu a vida Zoe de Deus, a vida de Deus no teu espírito, para que você possa agora, através dessa nova natureza que você recebeu, você viver essa vida plena aqui na terra. A plenitude de Deus no teu espírito, a vida de Deus fluindo no teu coração, através das tuas palavras, das tuas ações, de tudo que você faz. E quando você está vivendo no dia a dia, meu irmão, tudo isso, falando, se comportando, fazendo, isso se transforma em uma composição para Deus. Cada um aqui é um compositor. Você está compondo para Deus no dia a dia. Com o que você pensa, com o que você fala, como você age. É uma composição para Deus. Você pode estar cantando até calado. Porque o amor são ações. Você pode estar servindo pessoas. Você pode muitas vezes ficar calado, sofrendo por amor a Cristo. Tendo perseguição, mas você está calado e aquilo está redundando em louvor a Deus. Porque você está andando no amor, no Espírito, isso é louvor.
E quando nós vivemos essa vida de subjugar a nossa carne, viver a vida do Espírito, aonde nós vivemos, no Espírito, nós vamos começar a entrar naqueles níveis, amado, de sensibilidade, onde nós vamos poder nos mover com mais poder. Eu acredito que essa cidade vai ser impactada pelo poder de Deus, através da tua vida, porque o amor de Deus vai estar fluindo de uma forma tão poderosa. Aí a compaixão de Deus vai estar fluindo na tua vida. Jesus se movia em íntima compaixão e milagres aconteciam por onde ele passava. O amor de Deus. E quando nós estamos vivendo, amado, esse amor ágape, o amor sobrenatural de Deus, quando nós estamos vivendo esse tipo de vida, que é a vida de Deus, amado, nós vamos provar de coisas poderosas. Eu tenho provado da minha vida, não sei se você tem provado na sua vida, eu tenho provado de tanta bondade de Deus, que às vezes eu tenho até vergonha de pedir a Ele mais. Entenda, posso pedir, mas às vezes eu fico até com vergonha. Deus me dá tanta coisa, eu digo, Senhor, dá uma pausa aí, deixa eu dar mais coisa para você, porque você tem me dado tanto. E eu vejo por aí, por onde eu passo, amado, pessoas reclamando de coisas que não têm. E elas esquecem de agradecer pelo que têm. Antes de você comer a picanha, agradece pelo ovo. Aleluia, seja grato a Deus, agradeça ao Senhor. Glória a Deus, não tem picanha hoje aqui, mas tem ovo com arroz. Glória a Deus. Pai, muito obrigado. O Senhor tem mantido a minha vida, a minha casa, os meus filhos. Eu te dou graças, Pai, muito obrigado. Aleluia. Mas toma cuidado para você não estar, amado, correndo atrás de coisas. E às vezes você não consegue aquilo no seu tempo. E você fica tão triste e desanimado porque não conseguiu algo que você deseja, que você esquece de agradecer por aquilo que Deus já está fazendo, já fez na tua vida. Coisas que Deus tem feito na tua vida, coisas que Deus tem cuidado de você. Sabe, eu sei que eu cheguei num ponto, e eu sei que isso é uma escada, né? De degrau em degrau. Mas nós estamos amadurecendo, nós estamos crescendo espiritualmente. E sabe que nós chegamos em estágio da nossa vida, amado, que nós olhamos para trás e a gente diz, meu Deus, que besteira eu estava fazendo. Eu não sei se você já passou por isso. Quando você viu uma foto, os mais maduros aqui, para não dizer mais velhinhos, né? Quando você olha uma foto e você viu aquela foto, você lá na adolescência, hoje, quando você olha, você diz, meu Deus, que roupa ridícula era essa? Tem umas calças que batiam aqui em cima. Você olha uns penteados esquisitos, não é assim? Você olha, meu Deus, como eu era ridículo. E sabe, quando nós amadurecemos, e quando nós olhamos para a foto da nossa vida espiritual, quando nós éramos imaturos, nós falamos a mesma coisa. Meu Deus, quanta besteira eu fiz. Olha só que coisa ridícula eu fazia. Então chega num ponto das nossas vidas, irmãos, que nós começamos a ser mais gratos a Deus por aquilo que Ele nos tem dado, por aquilo que Ele tem feito em nossa vida, por aquilo que Deus é, que Deus é bom em todo o tempo. A gente começa a colocar nosso foco na gratidão disso, a gente não fica mais correndo atrás das coisas. E eu entendi um dia, quando caiu no meu espírito essa revelação, quando Jesus diz lá em Mateus, o capítulo 6, a partir do versículo 25, acho que 24, quando Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Não tem como você servir a Deus e as riquezas. E eu sei que muitas pessoas interpretam isso, né, do outro lado da extremidade, interpretam isso dizendo que Deus não quer que a gente seja próspero em todas as áreas. Algumas pessoas ensinam isso. Mas Jesus não estava dizendo que nós não podíamos ter as coisas. Jesus estava dizendo, você só pode servir um. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir as riquezas. Não tem como servir a dois senhores. Porque ou você vai agradar a um e aborrecer o outro. E aí no versículo 25 é a continuação do versículo 24, que ele diz, por isso eu vos digo.
Por isso eu digo a vocês, não andem ansiosos por coisa alguma. E ele começa a colocar as coisas que nós precisamos no dia a dia. Ele começa a colocar, não fique ansioso pelo que você há de comer, pelo que você há de vestir, pelo que você há de calçar. Não fique preocupado pelo dia de amanhã. Mas você tem que colocar o foco na adoração a Deus, numa vida de gratidão a Deus, de servir ao Senhor, de servir aos irmãos. Aí Jesus dá um exemplo, olha para os passarinhos. Eles não semeiam, eles não juntam, eles não têm cartão de crédito, nem cheque, não têm conta bancária. Aí Jesus olha para os discípulos e diz, contanto o vosso Pai sustenta. Diga assim, o meu Pai sustenta os passarinhos. Se o seu Pai sustenta os passarinhos, Jesus diz, porventura, não valei vós mais do que as aves dos céus? Depois Jesus olha para os lírios e ele diz, olha, que coisa linda. Os lírios vestidos com cores tão lindas e maravilhosas. E Jesus diz, foi Deus que vestiu os lírios. Ele diz, olha, se Deus veste os lírios que estão aí, mas logo vão secar e ser lançados no fogo. Ele está perguntando, será que Deus não vai vestir você? Você está vendo que Jesus está falando, o teu Pai vai alimentar você, fique tranquilo, o teu Pai vai vestir você. Aí ele chega num ponto onde ele diz, olha, não procure as coisas, porque os gentios é que procuram essas coisas. Você não tem que gastar o tempo da tua vida, amado, procurando enriquecer. Sabe qual é o pecado do crente? Em querer ficar rico? É porque ele não entendeu ainda que ele já é. E o apóstolo Paulo diz, olha, e muitos querendo ficar ricos, caem em condenação, caem em tentação. Por quê? Porque eles querem ficar de algo que eles já são. Então, é como se fosse um cachorrinho correndo atrás do seu próprio rabo, entende? Ai meu Deus, eu quero prosperar, eu quero comprar, eu quero pagar, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí não consegue, por quê? Porque estão procurando as coisas. Jesus disse, os gentios procuram as coisas. E agora Jesus diz no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. E o apóstolo Paulo revela o que é o reino de Deus. O reino de Deus, amado, não é simplesmente quando as pessoas dizem, olha, procura o reino em primeiro lugar. Vá para a igreja. Não estar em primeiro lugar não significa vir somente para o culto. Buscar o reino em primeiro lugar não significa somente estar no departamento. Buscar o reino em primeiro lugar não significa estar fazendo algo para Deus. Porque é possível alguém estar varrendo a igreja murmurando, sim ou não? É possível alguém vir para o culto, mas não está atentando para a palavra, considerando a palavra. Vem para o culto, mas não está ligado. Então buscar o reino de Deus em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz, porque em Romanos capítulo 14, versículo 17, porque o reino de Deus, ele está falando a mesma coisa que Jesus. Jesus disse, olha, não procure as coisas. Paulo diz, o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é uma posição, é justiça, é uma consciência de estar diante de Deus, sem medo da crise. Sem complexo de inferioridade, meu Deus, não posso nada, não tenho nada, não sou nada. Sem complexo de inferioridade, é estar diante desse Deus poderoso, El Shaddai, o Deus que é mais do que suficiente. Não chamando somente esse Deus de Deus, mas de Pai. Como Jesus diz, o vosso Pai sustenta. Aleluia. O reino de Deus não é comida, não são coisas. Aleluia.
Você não foi criado por causa das coisas. As coisas foram criadas por causa de você. Veja quando Deus é tão bom, que Deus cria, em Gênesis capítulo 1 em diante, nós vemos Deus criando tudo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Deus preparando tudo, deixando tudo em ordem. Todo suprimento para o homem. E no final de tudo, quando Deus olha e não falta mais nada, ou seja, o homem está plenamente suprido, então Deus cria você. E Ele coloca você dentro da prosperidade. Dentro da bênção. Então quando Deus criou as coisas, a palavra de Deus foi liberada sobre as coisas que Ele criou. Deus, quando Ele liberou a palavra para a semente recebeu o poder de germinar. Deus falou com a terra. Deus criou o mecanismo de sustentar o ser humano. Deus falou com a terra produza. Semente, quando você cair, você vai se encontrar com a terra e você vai explodir esse poder que está dentro de você, e você vai virar uma árvore, e você vai crescer, e você vai dar fruto, e nesse fruto tem semente, e essa semente vai cair na terra de novo. Terra pega a semente, produza, e até hoje é assim. Palavra de Deus foi liberada do início. Quando Deus criou as coisas, eu posso imaginar, conjecturar que Deus estava dizendo: olha, eu estou criando vocês para vocês manterem o meu adorador. Aí Deus diz: galinha, você vai manter meu adorador. Vaca, você vai manter meu adorador. Erva, vocês vão manter meu adorador, que está chegando. Então quando você vir alguém aqui no jardim me adorando, é esse aí que vocês vão servir. Então Deus agora cria. Quero que você entenda isso, pega comigo. Para que Deus criar o homem, amado? Se já tinha milhares e milhares de anjos no céu cantando afinado. Havia uma orquestra tão poderosa de anjos no céu. Já havia música no céu. Deus não criou o homem para ser um apóstolo. Deus não criou o homem para ser um evangelista. Deus não criou o homem para ser o mestre. Deus criou o homem com uma finalidade. Ele queria alguém que o adorasse todos os dias, que olhasse para Ele como Criador poderoso, que tivesse relacionamento. O propósito de Deus foi isso. Deus começou no Gênesis com adoração, e essa terra vai passar, e nós vamos chegar no céu, e a única coisa que vai ter lá é adoração. Não vai ter apóstolo no céu, nem evangelista no céu, nem profeta no céu. Mas uma coisa vai ter: adoradores terão lá no céu. Deus ama adoração. Lá em Jó capítulo 38 diz que quando Deus estava colocando os fundamentos da terra, quando Deus estava criando a terra, as estrelas da alva cantavam e rejubilavam. Olha como Deus gosta de música. E peraí, eu vou criar a terra agora, mas deixa eu botar um sonzinho aqui. Você acha que Deus criou a terra com aquela coisa esquisita? Só aquele eco na voz dele? Haja luz, luz, luz. Não, não foi só isso não. As estrelas da alva. A palavra hebraica aí para as estrelas são os anjos. Cantavam e rejubilavam quando ele viu o Criador criando a terra, toda a criação, e na expectativa do novo adorador que estava chegando, o homem Adão, do qual receberia a vida, a inspiração. E toda a criação olhava para aquele adorador no jardim, reconhecendo a glória de Deus que vestia ele. A roupa de Adão era a própria glória de Deus vestindo ele. Então Deus está lá: haja luz. E os anjos cantando lá: haja luz, haja luz. Eu acho que foi daí que nasceu aquele coral black. Eu nunca vi o povo para cantar tanto como os americanos. Deus ama. Deus tem no céu milhares e milhares de anjos cantando. Em Apocalipse nós vemos passagem onde diz que anjos produzem sons de trombetas, sons de muitas harpas, sons de muitas águas,
Imagina a diversidade de sons, coisa maravilhosa no céu, aquele som bem afinadinho, nem um anjo desafinado, eu creio que não tem anjo desafinado no céu. Todos os anjos bem afinadinhos cantando, maravilhoso. Mas mesmo assim, Deus decidiu criar o homem. É por isso que Davi um dia acorda inspirado em Salmos capítulo 8. Ele está na varanda do seu palácio, olhando para os montes, olhando para o céu, olhando para a criação de Deus. E ele chega no ponto e diz, ei, peraí, quem é o homem? Ele criou aquele monte por causa de mim. Essas estrelas foram criadas por causa de mim. Esse sol foi criado por causa de mim. Essa lua foi criada por... Quem é o homem? Quem é o homem? E o filho do homem? E aí no versículo 5 ele traz a revelação que muitos estudiosos não querem aceitar. Alguns estudiosos não querem aceitar essa revelação. Quando ele diz, fizeste-o, falando do homem, no entanto um pouco menor do que Deus. Alguns religiosos colocaram anjos lá. Outros, para não ficar nem Deus nem anjos, colocaram seres celestiais, para dar um... Mas a palavra ali, amado, é Elohim, a palavra Elohim, que é Deus na sua pluralidade. O mesmo Deus que disse, façamos o homem. Meu Deus. Você imagina Deus lá no céu, naquele papel de arquiteto, desenhando você? E aí, Espírito Santo? E aí, palavra? Verbo, gostou? Pai, está na nossa cara. Meu amigo. Enquanto isso, estava Lúcifer lá. Regendo coral. Começou a sair um boato nos céus. Começou a sair um boato lá, esse rapaz está sabendo aí que está vindo um adorador top aí. Os anjos se conversando. Um adorador? Como assim? Rapaz, meu amigo, eu passei ali, Deus está fazendo, está todo animado, está feliz? Imagina que Lúcifer ouviu o negócio, estou só conjecturando, tá, gente? Isso está na versão Eliezer de Almeida, a Bíblia. Mas só para você entender o valor de quem você é. A Bíblia diz que Lúcifer, ele foi colocado no Monte Santo de Deus. Ele foi ungido. Era um querubim da guarda ungido. Ele foi estabelecido por Deus a permanecer no Monte Santo de Deus. E andava no brilho das pedras. Formoso. A Bíblia diz que música foi colocada dentro dele. Tambores e pífaros foram colocados dentro dele desde o dia que ele foi criado. Era um ser bonito, poderoso. Um chefe. Alguém ungido por Deus. Mas eu imagino que quando ele ouviu falar de você, ele não gostou muito não. Peraí, vou perder meu lugar. E infelizmente nós vemos isso aí acontecendo, esse mesmo espírito acontecendo dentro das igrejas, onde pessoas não sabem celebrar o dom do outro. Onde o músico está tocando e chega um que toca melhor do que eles, já vou perder meu lugar aqui. Ele fala, na minha guitarra não toque não, viu? Você não está pronto não, seu imundo, vai se converter, vai orar mais. Começa a ter confusão. Imagina que começou por aí, a Bíblia diz que na multiplicação do teu comércio. Eu perguntei a Deus, lá em São Paulo tem uma rua chamada 25 de março. Eu disse, porventura lá no céu tem 25 de março, na multiplicação do teu comércio. Na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência. E nós sabemos que comércio está ligado a divulgação, está ligado a marketing. Amém? Está ligado a propaganda. Na multiplicação da propaganda dos teus planos, da propaganda dos teus projetos malignos, encheu o teu interior de violência. E Isaías fala, em Isaías capítulo 14, versículo 11, diz que ele caiu do céu, juntamente com o som da sua harpa,
E ele diz, porque tu dizias no teu coração. Então ele revela qual é o projeto dele. O projeto dele é, eu subirei acima das estrelas. Eu me assentarei. E eu serei semelhante ao Altíssimo. Você viu que tudo que ele está falando é algo parecido com o que Deus estava fazendo de você? Acima, assentado, semelhante. Não, o que vai ser isso aí sou eu. Eu subirei, eu subirei. Sabe qual foi o pecado de Lúcifer? Ele queria ser você. Ele queria ser você. E eu acho maravilhoso que Deus cria você, o homem, coloca agora no jardim, Deus prepara toda a criação e Deus diz, criação, quando você vê alguém adorando aqui, nesse jardim, foi aquele que eu disse que vocês devem sustentar. Então estava toda a criação esperando o adorador. Semente esperando. Galinha, vaca, peixe. Cadê o adorador? Aí Deus planta no jardim. Adão agora está andando no jardim, a glória de Deus era tão poderosa. Imagina que a criação todinha estava, estilo os Minions. Quem lembra dos Minions? Quando o Adão passava no jardim, a criação, devia ser uma coisa linda, maravilhosa, cheia da glória de Deus. Como é que Adão deu nome aos peixes? Talvez ele tenha capacidade também de andar sobre as águas. Algo poderoso. Oh, glória a Deus. Então, quando chega lá em Hebreus capítulo 1, Deus revela algo, diz, a qual dos anjos Deus disse jamais? O que foi que Deus jamais disse a um anjo? Tu és o meu filho. Deus nunca disse a um anjo, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Mas quanto sabe, amado, que você é filho de Deus aqui? Outra coisa que Deus jamais disse ao anjo. Que foi que Deus jamais disse ao anjo? Assenta à minha direita. Quantos sabem que vocês estão assentados com Cristo nas regiões celestes? Oh, meu Deus do céu! Então vocês entendem? Deus colocou o homem para adorar a Deus no jardim, aqui na terra, para ser suprido, para viver o melhor. E Satanás olhou, entrou numa serpente lá, e disse, já que eu não pude ser ele também não vai ser ele. Aquilo que Deus planejou, projetou. Já que eu não pude ser, então eu vou destruí-lo. E destrói o homem. Mas o que Deus queria? Adoração. O salmista diz nesse mesmo texto, capítulo 8, da boca dos pequeninos, suscitasse força para vingar. Existe há um poder que é liberado quando nós abrimos a nossa boca, quando nós cantamos ao Senhor. Há um poder que é liberado, meu irmão. O diabo não gosta de crente rindo. O diabo não gosta de crente adorando. Ele não gosta de crente celebrando. Ele tem ódio disso, porque quando você faz isso, há um poder que é liberado na adoração do louvor a Deus, porque nós estamos cumprindo o propósito original, que é servir a Deus, amar a Deus. Veja que quando você está debaixo de pressão, a primeira coisa, amado, que você é tentado é se calar. Quando você está debaixo de pressão, a primeira coisa que você deixa de fazer é parar de cantar, parar de orar, parar de confessar a palavra, porque o diabo sabe que se você crê com o coração e fala com sua boca, ô meu irmão, coisas são transportadas, coisas acontecem, é o poder da fé sendo liberado, o poder de Deus. Então ele vai calar você. Ele sabe que a força de Deus, o poder de Deus, está na alegria de Deus, do Senhor. Então quando você usufrui da alegria do Senhor, praticando a alegria, como eu falei, Deus plantou em você a alegria e Ele quer colher riso. Deus colocou a capacidade de você rir.
Ele te deu a capacidade, mas é você que tem que decidir rir. Mas veja que a primeira coisa que o diabo faz para enfraquecer os crentes é roubar o riso. Está difícil, chegou dinheiro, e como é que vai ser amanhã? Ele começa a dar sugestões na tua cabeça. Ele sempre vai querer roubar isso que é poderoso, que Deus colocou na tua vida. O louvor e a adoração. Ele vai roubar jogando sugestões na tua cabeça. Como é que vai ser amanhã? Segunda-feira está chegando. Está lindo, maravilhoso você cantando aqui na igreja, mas isso não vai pagar tuas contas não. Como é que vai ser? O cheque vai cair. O boleto está lá pendurado do lado da geladeira. Como é que tu vai acertar aquilo? O diabo começa a jogar coisa. Como é que vai ser? Tem até uns irmãos cantando aquele hino. Como será o amanhã? Jesus já tinha dito, não canta esse hino. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não se preocupe com o dia de amanhã. Jesus traz de volta a consciência original do propósito da criação do homem. Jesus disse, não se preocupe com as coisas. Não se preocupe com comida. Não se preocupe com vestimenta, sapato. Deus criou isso para vocês. Ele não vai deixar faltar nada. Vocês só precisam voltar àquela consciência original, em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas. Começa a olhar, o adorador que Deus disse, olha lá, vamos atrás dele. Aí dinheiro começa a ir atrás de você, meu filho. Riqueza começa a chegar, porque Deus já deu a ordem das riquezas. Quando você viu o adorador, agarra ele, sustenta ele, mantenha ele. Jesus dá o segredo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é paz. O reino de Deus é alegria. Jesus está dizendo, se você andar em justiça, em retidão, andando em linha com a palavra de Deus e com a consciência de quem você é em Cristo, se você andar nessa paz que excede todo entendimento, shalom, a paz de Deus que guarda a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus, e se você andar nessa alegria, ele diz que todas as coisas. Meu irmão, deixa cair no teu coração essa revelação, meu irmão, pelo amor de Jesus. Tem muito crente pedindo, e está adorando pouco. Não é nada errado pedir, você pode pedir, mas tem muita gente só pede, pai, eu quero um carro, pai, eu quero roupa, oh meu Deus, mas está pedindo ansioso, está pedindo preocupado, ele está pedindo já querendo saber como é que Deus vai fazer. E é da tua conta, por acaso, como é que Deus vai fazer? Se você confia em Deus, você não está andando ansioso. A ansiedade diz, Deus, dá um tempo aí, deixa eu conversar aqui com o diabo. A preocupação diz, Deus, talvez você possa fazer, mas está demorando muito. A ansiedade é a incredulidade, a ansiedade é o oposto da fé. A ansiedade não tem nada a ver com adoração nem louvor. Porque só louva a Deus quem tem gratidão no coração. Aquele que decide adorar a Deus. Amado, louvar a Deus não é algo que você... Senhor, manda um negócio aí para me sentir, para te louvar. Se eu sentir um negócio mover uma coisa, vai, Senhor, vai, eu não estou com vontade não. Eu queria sentir para me louvar. Manda um arrepio, manda alguma coisa. Eu quero te mostrar algo aqui, para a gente já ir finalizando. Eu estava na minha casa, alguns anos atrás, a minha filha, eu tenho uma filha chamada Emily, tenho um filho chamado Gabriel. O Gabriel tem 18 anos, a Emily tem 13, vai fazer 14 agora em dezembro. Minha esposa se chama Geórgia, amém? Mandou um beijão para todos vocês, amém? E eu lembro quando a Emily tinha 5 anos de idade. Emily nunca tinha cantado. Ela 4 anos e pouco, ia fazer 5. Eu estava na cozinha com Geórgia, ela estava preparando a comida, eu estava conversando com ela algumas coisas, e tinha em cima da mesa um som. Eu tinha feito um CD, uma coletânea de vários cantores, a maioria americano, com aquelas vozes maravilhosas, corais, top, mixagem,
instrumental, eu ouvindo aquilo, me deliciando, não é, com coisas, canções cheias da verdade de Deus, canções maravilhosas. Mas eu lembro que naquele momento a minha filha Emily começou a cantar. E quando minha filha Emily começou a cantar, aquilo que eu estava ouvindo não perdeu o seu valor, mas eu não queria ouvir mais aquele som. Era a minha filha que estava cantando. Eu baixei o volume de todo aquele instrumental, de todos aqueles cantores, baixei o volume e comecei a ouvir a minha filha que estava cantando no quarto, a capela, sem nenhum instrumental. E ela estava brincando com a bonequinha, penteando o cabelo, e estava compondo, criando. Jesus, tu é lindo, tu é maravilhoso. Criando lá a letra dela. Eu confesso a você, amado, fiquei todo papai coruja. Me derreti todinho, comecei a chorar, porque eu comecei a ver a minha filha, já pequena, adorando a Deus, criando uma letra, por mais que simples fosse, a consciência dela adorar a Deus. Eu fui com o Georgia lá devagarinho para a gente olhar, tirar uma foto escondida. Eu fiquei ali chorando. Você sabe que é diferente. Pode uma banda se apresentar aqui no Natal, maravilhosa, mas se sua criancinha fosse apresentar... Eita, peraí, sai da frente, eu tenho uma foto aí. Peraí, sai da frente, se abaixa, eu tenho a foto da minha filha. É o seu filho que está se apresentando. Não é assim? Aleluia. Agora imagine Deus lá no céu, você está no seu trono ouvindo aqueles corais de anjo. E você lá na terra, uma pressão de lascar. O cão querendo matar você, destruir tua família, jogando coisa para cá, coisa para lá. Uma pressão. Deus lá no céu, você está no trono. Aqueles anjos. Eu sei que a presença de Deus está dentro de você pelo Espírito, mas eu quero que você entenda que Ele está lá no céu também. Amém? Ele está lá no céu ouvindo aqueles anjos maravilhosos, afinados, instrumental. De repente, você até desafinado. Debaixo de uma pressão desgraçada. Não tem nenhuma banda para acompanhar você. Nem um irmãozinho com violão tem. Mas você entende um princípio. Deus se manifesta em meio aos louvores do seu povo. Esse negócio de louvor no meio da congregação é tão poderoso que Jesus disse para o Pai. Jesus disse, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, juntamente com os meus irmãos. Ó. Quando a gente está cantando aqui, amado, no momento do louvor da música, o próprio Jesus está cantando conosco para o Pai. Então não chega atrasado não, meu irmão! Fica lá ajeitando os cabelos. Peraí, tem o momento da música, do louvor da igreja, calma. Tua cura pode estar aí. Algo pode estar sendo liberado no momento da música, do louvor, da adoração, na unção coletiva. Um momento onde está iniciando o culto, não é um momento só de encher linguiça, mano. É quando o povo se reúne para dar louvor e adoração a Deus. E o princípio da palavra se manifesta. Deus se manifesta em meio aos louvores. O poder de Deus, a glória de Deus, a cura de Deus se manifesta. Então imagina que você está lá, meu irmão. Aquela pressão. Jesus falou, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Tenha coragem, se levante. Pratique a palavra. Não desista da verdade. Então de repente você começa a cantar. Na terra parece que está tudo seco. Você está até na pia lavando a louça, a irmãzinha lá, uma pressão, uma vontade de desistir de tudo. Mas você decide praticar o que a Bíblia diz. Começa a cantar, dá louvor ao seu Pai, eu te amo. Eu quero dizer que eu te adoro, você é maravilhoso, oh, aleluia, eu te dou graça. Amado, eu imagino que é aquele louvor seu, sincero. Rompe os céus. E chega como um aroma suave nas narinas de Deus. Ai, que louvor maravilhoso, cheiroso. Aí aquele instrumental todo no céu. Deus diz, anjos, baixa um pouquinho, baixa, peraí. Baixa o volume. A minha filha está cantando, é coisa linda cantando.
Olha, anjos, você nem passa por isso, por pressão. Tá ali a minha filha, tá debaixo de pressão, mas ela decidiu me adorar, decidiu levantar suas mãos, decidiu crer em mim. E eu prometi que qualquer um que crê e me adorar, eu vou me manifestar a ele. Eu vou lá me manifestar com poder, com glória. Vou trazer solução hoje. Você lembra da passagem lá? Não isso é real, está na Bíblia. Lá em Atos capítulo 16, a partir do versículo 16, eu acho que eu creio em diante, o Paulo e Silas vão para o lugar de oração. Veja, Paulo tinha acabado de se separar de Barnabé por causa de João Marcos, que havia batido pino na primeira viagem. Aí agora Paulo não quer mais levar João Marcos e começa agora uma confusão ali, ministerial. Não, cara, não levo não, esse cabra é frouxo, não dá certo não dá para ir comigo não, rapaz, mas é meu primo, não. Enfim, quem está certo? Os dois estão certos. Barnabé saiu para cuidar de João Marcos e Paulo prosseguiu, sendo guiado pelo Espírito naquilo que tinha que fazer. Aí o apóstolo Paulo agora procura mais alguém. Aí manda um zap para quem? Manda um zap para Silas. Silas, quer ir comigo? Aí Silas recebe, amado, o zap em casa. Ele está lá deitado no sofá, orando em língua. Igual o Marquinho. De repente... chega o som. Ele olha. Você quer viajar comigo? Me ajudar no meu ministério? Menino, pense que Silas ficou feliz da vida. Mamãe, a senhora não sabe quem me mandou um zap agora. O apóstolo Paulo me convidando para ir com ele nas viagens. É mesmo, meu filho? Vou agora. Ele me chamou para a gente orar. Lá vai Paulo e Silas agora para o lugar de oração. Bichinho, primeira vez que sai com o Paulo. Todo feliz, indo para o Paulo. Para o lugar de oração. Indo eles para o lugar de oração, encontram uma mulher. Possessa de um espírito maligno, mas eles não sabiam ainda. E aquela mulher olha para Paulo e diz: olha esse que veio, os homens de Deus enviados para nos anunciar salvação. Se fosse de nós, ia dizer o quê? Vejo que tu és profeta. Tem que tomar cuidado, que essas coisas de revelar, embora estava em mim o que a mulher estava falando. E a Bíblia diz que depois de muitos dias, Silas só olhando, né? Rapaz, mulher de Deus aí, hein? Rapaz. Mas aí Paulo, pelo Espírito, não sei se foi discernimento de Espírito, não sei se foi, né? Ouviu, não sei, ele viu, mas ele detectou. E quando ele detecta, ele expulsa aquele espírito maligno da mulher. Aquela mulher liberta. Silas está feliz da vida. Meu Deus, eu vi! Mamãe! Eu vi aqui, mamãe, a mulher. Chamou a mulher, vem cá, traz o selfie. A mulher liberta para o Paulo. Todo feliz. Daqui a pouco, meu irmão, lá vem uns camaradas. Ei, que negócio é esse? Por que vocês fizeram isso? Desfizeram o nosso lucro. A gente estava ganhando dinheiro aí com esse espírito maligno. A gente estava prosperando com esse demônio. Vocês tiraram o nosso emprego? Pera aí, seu sem vergonha. Meu amigo, pegaram Paulo e Silas. Imagina, Silas, Paulo, tá tudo bem, fica em paz, fica tranquilo. Mas é isso mesmo? Ministério é isso mesmo? É, fica em paz. E por que tu me avisou antes? Paulo, lá vem os caras estão vindo ali com vara, ó, tá vendo que tá... fica em paz. Jesus já tinha me dito isso, desde o dia que encontrei com ele lá no deserto, quando ele me falou, importa sofrer pelo meu nome. E também ele falou contigo, não foi comigo, ele falou comigo. Falou contigo. Você não me disse isso antes, eu vim te seguir, era uma viagem. Arrastaram. Quando a gente pensa em arrastar, amados, a gente acha que colocaram aquele plástico preto, jogaram sabão homo com água. Aí jogaram Paulo e Silas.
Meu amigo foi no meio da rua, pedra, foi tudo. Arrastaram os camaradas lá para a praça. Chegaram lá, amado, varada, socos. Ficaram todo arrebentado, todo quebrado. Aí bota na prisão ainda. Bota na prisão, esses cabas safados. Bota na prisão. Estava aqui pregando coisas que a gente não tem costume de falar essas coisas aí, rapaz. Esse negócio, a gente não quer disso, não. O cara tinha feito só o bem. Sabe que algumas pessoas dizem assim, pastor, não sei porquê. Desde que eu comecei a fazer o rema, o negócio começou a piorar. Deus irmão que vai me procurar. Mas eu estava assim tranquilo, mas quando eu comecei a fazer o rema, pelo amor de Deus, sou o pneu do carro fura toda semana. De repente minha sogra se endemoniou. Meu menino agora quer sair da igreja. Eu não sei, pastor, o que é isso? Eu disse, minha irmã, você está cada vez mais se conhecendo quem você é, o que você pode, o que você tem. Você está se capacitando em desfazer as obras do diabo. Você acha que o diabo vai olhar para você vir fazendo remo? Parabéns, vou pagar uma mensalidade para você. Vou dar uma mensalidade para você. Que bênção! Você acha que o diabo vai fazer isso? É claro que ele vai se levantar. Hã? Os camaradas foram presos. E amados, no mesmo dia lá, por volta da meia-noite, ele podia ter deixado para outro dia, vai dormir. Aí Paulo chega, escuro, lá dentro da cadeia lá, por volta da meia-noite. A Bíblia diz que eles começaram a orar. Paulo, como um mestre em excelência, né, excelente para oração em línguas, né? Talvez tenha dito, Silas, vamos orar em línguas. Você vai orar em língua o quê? Estou todo aqui quebrado, bicho. De orar agora uma hora dessa? Vou orar uma hora dessa para quê? Paulo, pelo amor de Deus, vamos dormir. É dentro da cadeia, bicho, quebrado. Olha o sangue aqui. Ai. Cara, estou todo quebrado aqui. Mas Tiago diz, está alguém sofrendo? Ore. Está alguém alegre? Cante louvores a Deus. Então Paulo e Silas começaram a orar. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas começaram a orar. E depois começaram a cantar louvores a Deus. Não tem saída. Qual é a saída? Eu vou dizer para você, tem pessoas aqui, amados, que estão debaixo de uma pressão, não sabem o que fazer. Olha para um lado, para o outro, meu amigo. Olha para trás, vem Faraó. Olha para frente, tem uma vermelha. Olha para o lado, tem montanha. Do outro tem deserto. Meu Deus, o que eu faço agora? Chegou o momento, meu irmão, de você praticar o que você sabe praticar. Tem coisas que você vai fazer para Deus que você não vai gastar nada e você vai ter tudo. Você não gasta nada para rir. Gasta? Você gasta para rir? Vai gastar 50 reais se eu rir agora. 50 foi embora, é? Não gasta nada para você rir, mas quando você pratica em fé aquilo que está escrito, você vai ter exatamente o que Deus falou que prometeria dar para aqueles que são fiéis em praticar a palavra. Paulo e Silas não tinham motivo nenhum, meu irmão, de cantar meia-noite. Não estava com vontade. Não estava sentindo um arrepio. Rapaz, tem um poder aqui nesse lugar que não tinha. Estava só dor. Mas eles decidiram. E quando eles começaram a cantar louvores a Deus, eu imagino, amado, que aquele louvor rompe o céu, rasga os céus e chega com um aroma suave nas narinas de Deus. E mais uma vez disse, anjo, baixa o volume, baixa o volume, baixa o volume. Os meus filhos estão lá. Olha só. Ô anjo, você já levou uma surra dessa? Foi por amor a mim. Estão me adorando. Deus se manifesta. Amado, eu imagino que aquele terremoto foi quando os 2 pés de Deus bateu lá dentro daquela cela. É como se Deus, rapaz, que festa boa é essa aqui, que louvor maravilhoso é esse aqui. Terremoto. Correntes caem. Todas as portas se abrem. Todas as portas se abrem. Louvor abre portas. Portas que estão fechadas, que você não sabe como fazer, você não sabe como resolver, não é na tua força, é pelo Espírito, diz o Senhor.
Começa a adorar ao Senhor, começa a cantar ao Senhor, começa a liberar a voz. Amado, eu declaro, no momento em que você começar a praticar essa palavra, vai começar uma revolução na tua vida. O poder de Deus vai começar a vir e vai aplanar coisas que precisam ser endireitadas. Enquanto você está adorando a Deus, se consagrando a Deus, orando ao Senhor, cantando ao Senhor. Amado, eu posso ver anjos indo para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Espíritos ministradores sendo enviados para fazer coisas que você naturalmente não pode fazer. Coisas serão resolvidas. Aquilo que você ia resolver na sua própria força, em 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos, pelo Espírito. Uma velocidade sobrenatural. Enquanto você canta, adora o Senhor, o tempo será remido, o tempo será remido, o tempo será remido, o tempo será remido. Quando você se enche do Espírito, com salmos, hinos, cânticos espirituais, o poder de Deus começa a pipocar. O poder de Deus começa a pipocar. Arabará shekerebro socoruma. Oh, renolo sekere mamamama. Essa só é a primeira fase dessa igreja, pastor. É a primeira fase dessa igreja. A primeira fase dessa igreja. Está chegando um tempo onde a honra de Deus virá com tanta força. Nenhum passo de fé que você deu, Deus vai esquecer. Todo passo de fé que foi dado, aonde algumas pessoas compreenderam, outras não compreenderam. Alguns entenderam, outras não. Mas Deus sempre honra a fé. Aquilo que você foi guiado no Espírito a fazer, e talvez atualmente nem entendeu, mas você obedeceu. Você está prestes a receber a recompensa por obedecer ao Senhor. Por obedecer ao Senhor. Está chegando um tempo de uma nova fase do teu ministério. Há coisas que Deus está colocando no teu espírito, palavras, visões sobre o que você tem que fazer, coisas grandes, que naturalmente você pode pensar, como eu vou fazer isso no natural, mas lá dentro do teu coração, no teu espírito, você sabe, se Deus falou, então vai acontecer, eu creio. Eu vejo pessoas aqui crescendo, e pessoas pegando contigo. Algumas não pegaram ainda. Algumas não estão entendendo ainda. Mas o Senhor está falando, persevera em praticar a minha palavra, persevera em me adorar, persevera naquilo que eu te falei, porque crescimento está chegando. E algumas pessoas vão receber como uma explosão de luz no seu espírito e vão entender a visão que eu coloquei no teu coração. E essas pessoas vão ser como Arão e Ur. Vão erguer as tuas mãos, vão te ajudar no ministério, vão te ajudar na tua família, e vão fazer com que essa obra chegue naquele lugar aonde eu te mostrei um dia. Aquilo que eu te mostrei é real. Não se canse. Não se canse, diz o Senhor. Não se canse, diz o Senhor. Não se canse, diz o Senhor. Eu te fortaleço, eu te capacito. Eu sou a tua força, eu sou a tua sabedoria, eu sou a tua prosperidade, eu sou a tua provisão, eu sou o teu guia, eu sou aquele que te recompenso, eu sou aquele que te levanto. Está chegando um tempo onde você vai sair de uma fase e entrar em uma outra fase. Vai chegar esse tempo, mas você não sairá dessa fase antes que eu te honre. Te honrarei em todas as áreas, porque você confiou em mim. Porque você creu na minha palavra, porque você abraçou a minha visão, porque você foi fiel à visão celestial. Eu vou promover o teu ministério, eu vou soprar sobre você, uma unção gloriosa vai vir e vai aumentar capacitação para você fazer aquilo que eu disse que você tem que fazer. Você pode fazer. Eu te capacito a fazer aquilo que a tua mente diz como vai fazer. Eu te capacito a fazer aquilo que a tua mente diz como você vai fazer. A minha capacitação
está no teu espírito, diz o Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, te dou graça, uma nova unção sobre a vida do teu filho. Eu te dou graças, Pai, levantando ele, aleluia, expandindo coisas, expandindo projetos, expandindo a visão, expandindo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, para a nova fase, para o novo tempo do ministério dele, da família dele. Eu te dou graças em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Abarache querebrose que na babababa. Rana ramanache querebrose. Ronde que na mamamama. Hambrose querembronde. Hambro toco romba. Oh, aleluia. Eu estava à tarde orando sobre essa reunião. Eu vi com uma mão grande, cheia de presente. Eu vi esse culto aqui. E eu vi uma mão grande descendo, cheia de presente. E eu disse, Senhor, o que é isso? Enquanto o meu povo me adora, enquanto o meu povo me adora, eu estou galardoando o meu povo. E eu entendi, amado, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e Deus se torna galardoador. Quando você está adorando a Deus, você está em fé, meu irmão. Eu vi presente sendo liberado. Eu vi coisas sendo liberadas sobre a tua vida. A mão graciosa do Senhor sendo estendida para você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos. Deixa eu dizer algo para você. Os teus filhos com essa palavra vai ser muito melhor do que você, muito mais rápido do que você, vai fazer muito mais coisas do que você. Acredita, não tenha medo do futuro dos teus filhos. Essa palavra está prosperando os teus filhos. Eles vão chegar no futuro e eles vão colher aquilo que você está plantando hoje. Louvor, adoração, gratidão a Deus, serviço a Deus. Eles vão colher, amado, um amanhã glorioso dos dias que você plantou, aonde o diabo dizia, como será o futuro do teu filho? Como será o futuro dos teus filhos? E o Senhor manda dizer para você hoje, não se preocupe, enquanto você me adora, enquanto você me serve, enquanto você cuida do meu povo, eu estou cuidando do futuro dos teus filhos. Eu estou abrindo caminho onde não existe. Eu estou derramando bênçãos sem medida, e os teus filhos não vão sofrer o que você sofreu. Oh, glória a Deus, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, Deus é bom, glória a Deus. No Antigo Testamento, o povo passou o Mar Vermelho, e Miriam pegou o pandeiro, e começou a cantar com as mulheres. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas na nova aliança, você pega o seu pandeiro e dança quando o mar ainda está fechado. Você não vai ver as coisas acontecerem para você louvar a Deus. Você já vai fazer festa como se já aconteceu. Quem está crendo, amado, está fazendo festa. Quem está crendo, está celebrando, está cantando para Deus, está dançando para Deus. Ah, meu irmão, glória a Deus. Sabe quando você dá aquela carreira? Não deve ser algo na carne, não. Aquela carreira é o Espírito dizendo para você, já foi, já deu certo, está feito. E aquilo te impulsiona e você corre debaixo da unção do Espírito. Você ri debaixo da unção do Espírito como uma reação de crer na palavra de Deus. Oh, glória, recebe aquilo que é seu. Recebe aquilo que o Senhor veio te dar nessa noite. Recebe pela fé. Crede que recebeste, 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 aleluia. Só glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus. Canta para o Senhor, agradece ao Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus, Deus é bom, Deus é bom. Eu vi no meu espírito uma pressão aqui dentro dessa igreja, eu não sei o que era, mas a coluna dessa pressão foi quebrada hoje pelo poder de Deus. Essa mesma mão que liberou o bênção para você,
pegou na espinha dorsal dessa pressão e quebrou ela. Despedaçou. Aquilo que te oprimia não vai te oprimir mais. A unção veio sobre a tua vida e despedaçou todo o jugo. A única coisa que você vai fazer agora é rir da cara do diabo e dizer para ele: o meu Deus, ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que eu estou pedindo ou pensando. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aí? E agora, meu irmão? Quando o diabo vier falar para você que não deu certo, quando o diabo vier falar para você que está difícil, quando o diabo vier falar para você, cadê o dinheiro? Como é que você vai pagar o aluguel? Como é que você vai resolver isso? O que é que você vai fazer? 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 Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, o apóstolo Paulo diz: por isso não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contanto o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz. Deixa eu dizer para você, tempo de pressão não é tempo de você fracassar. Tempo de pressão é tempo de você prosperar. Porque Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós. Em tempo de pressão, você vai produzir. Enquanto o mundo está chorando, você está vendendo lenço. Você não vai estar chorando com a crise, não. Deus vai te dar uma ideia próspera. No tempo de crise, Deus vai te dar uma sabedoria tal que você vai conseguir vender, meu amado, como ninguém está vendendo. Promoção chegando na tua vida, no teu trabalho, vendas sobrenaturais, contratos chegando na época da crise, e as pessoas dizendo: como é que você está vendendo tanto? E você vai dizer: é a poderosa mão de Deus sobre a minha vida. Meu irmão, Deus quer fazer algo tão poderoso nessa cidade. Deus quer fazer algo tão grandioso nessa igreja. E o diabo tem tentado roubar as finanças do povo de Deus. E você tem que falar com o diabo nessa noite: diabo, solte o meu dinheiro, solte os meus bens, solte aquilo que pertence a mim, porque essa riqueza me pertence, e quando chegar, eu vou investir com gosto na obra de Deus. Aleluia. O diabo está querendo, amado, segurar teu dinheiro, porque ele sabe o que você vai fazer com esse dinheiro. Você vai abençoar o reino de Deus, você vai trazer crescimento para a obra de Deus, financiar a obra de Deus. E é por isso que eu vejo tantos crentes, amados, sofrendo na área de finanças. Mas enquanto você louva a Deus, você repreende o diabo.